breve comentário aqui, que é interessante. Em 2014, o relator do processo do Lava Jato era o Teori Zavascki. O Teori Zavascki foi assassinado cruelmente, né, por essa esquerdalha maldita. E, naquela época, foi colocado, o processo estava se iniciando, foi colocado lá em Brasília, e o puteiro chamado STF, que não merece o mínimo de respeito, eles puseram em votação e fatiaram, eu tenho aqui os links das reportagens da época, fatiaram o Lava Jato. Mandaram uma parte para o Bretas, no Rio de Janeiro, outra parte veio para São Paulo, e outra parte foi para Curitiba. E, então, o juízo competente é, sim, declarado pelo próprio STF, que era competente o quê? Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Então, o juiz competente era, sim, o Moro. Ele pode não ter valor nenhum por outras coisas que ele fez lá. É um esquerdalha maldito do PSDB. Aliás, o que presta no PSDB? Nem o tucano, porque o tucano também é carnívoro, que é a ave que eles põem lá para representar eles, né? É carnívoro. Então, o que você espera de uma legenda política que tem o tucano como o seu símbolo, né? É uma ave predadora, ele é carnívoro. Então, o que esse pessoal, essa gentalha que está no PSDB fizeram até hoje? Né? Destruir. Só pensa em destruir. Na verdade, eles são a origem do PT, né? Eles são piores do que o PT, porque o PT é maldito, desgraçado, declaradamente. Eles não, eles são igual o gato. Eles dão o tapa e escondem a mão. Então, o próprio STF declarou em 2014 em diante que o foro responsável, o foro competente para julgar as presepadas feitas por os políticos malfazejos era exatamente o quê? Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto que o Bretas deitou e rolou quando caía a matéria na mão dele. Né? Esse sim tinha que ser o ministro no lugar do Nunes não sei o que lá. Esse Nunes, ele tem cara de sem vergonha. A cara dele mostra que ele é sem vergonha. Né? É omisso. Quando o cara é omisso, o homem tem que ser personalíssimo, ele tem que ter uma personalidade, tem que falar sim, sim, não, não. Ele tem que ter um pensamento reto. E esse caso ele não tem, ele é um grandíssimo vira-lata, né? Mas o Bolsonaro desobedeceu o povo que ele fala que obedece. Pô, ô Bolsonaro, eu te conheço não é de hoje, cara. Conheço a tua mãe, conheci teu pai, conheço teu irmão, Renato, que mora em Miracatu. Porra, eu sou lá do Vale do Ribeira também, cara. Eu fui candidato lá em Registro, que era a principal cidade do Vale do Ribeira. Pô, meu, você não mudou nada, você continua a mesma pessoa. Você é estupim. Bateu, explode. Mas você tomou algumas coisas aí que você fala que o povo é o seu quartel, que o povo é os seus comandantes, e o povo, quando fala que não quer o cara lá, você pega e põe o cara lá. Não entendi. Não entendi, mas tudo bem. Então, fica assim essa questão. Eu concordo com o Ribas quando falou que o seu Fachin tinha que sair algemado com o braço para trás, né? Faltou uma coisa, um ingrediente, com o braço para trás e os pés também algemados, porque ele pode correr, porque vagabundo corre, tá certo? Então, pé e mão algemados e tomando tapa na cara, porque este vagabundo, eu tenho vídeo, na época eu colocava o vídeo dele, eu consegui o vídeo, coisa de jornalista, eu consegui o vídeo dele, ele pedindo voto para Dilma. Agora estourou na internet, né? Mas na época ele pedindo voto para Dilma, descaradamente. É bem assim, ó. Eu vou falar uma vez, como já falei tantas outras vezes. É bem simples a coisa. Você sabe para que presta o STF, não? O que a Constituição diz que o STF tem que fazer? Cuidar de processo. Processo que lá na primeira instância foi arguido o direito constitucional. Então, quando lá na primeira instância você está brigando, lá na primeira instância você argue, então, um direito constitucional, esse processo, naturalmente, ele deve chegar ao STF. Então, esses leprosos mentais,
eles tinham que fazer o quê? Cuidar de processos que estão requisitando o direito constitucional, mais nada. Ele não tem que dar pitaco na República, não tem que dar pitaco no Executivo, não tem que dar pitaco no Legislativo, não tem que ficar dando palpite, não tem que... Agora, pega o decreto do presidente, que ele tem, por força da Constituição, ele tem o poder, pelo artigo 84, de fazer o que ele está fazendo. Aí ele pega o decreto e diz que não pode. Agora, ele é armeiro, a sentença dele, eu digo sentença mesmo, a sentença dele está fundamentada em alguma pesquisa científica, técnica? Não, é da cabeça dele. Então, ele é militante do PT, militante da esquerda, não é do PT, é da esquerda, tá certo? Então, não é só ele, todos lá são militantes de esquerda, todos. Então, nós temos hoje um tribunal superior, que é a cabeça do judiciário brasileiro. Então, o cancro tomou conta, a doença, o câncer tomou conta do cérebro do judiciário. Eu sou suspeito de falar, eu odeio o judiciário. Eu fui fazer faculdade de Direito para mostrar para os desembargadores e para os juízes que me perseguiram que eles são um lixo, porque eu também me tornei um lixo, porque a hora que eu fiz Direito, eu mostrei para eles que eles não são melhores que eu. Você entende o que eu estou falando? Então, é assim, você tem uma cabeça doente. Quando você tem um corpo doente, é fácil de você curar. Agora, a cabeça não, a cabeça é onde reside tudo. A força motriz da coisa está na cabeça. E a cabeça do judiciário é imprestável. Está leprosa, está doente, está cancerígena. O câncer tomou conta. Então, só tem um jeito, só tem um remédio. Que eu falei no primeiro vídeo que o Brasil tomou conhecimento, foi meu. Que eu falei da intervenção constitucional das Forças Armadas. Então, é artigo 142. Interprete do jeito que vocês quiserem interpretar. Mas eu volto a falar. Depois gravaram em cima, fizeram palestra em cima, ótimo. Mas naquela ocasião, quando eu fiz o vídeo, eu fui xingado, fui tudo. Só não me chamaram de santo. Que o cara era isso, era aquilo, tudo bem. Mas acordou e virou um debate na sociedade. Muito bom. Tá aí. Depois veio pessoas e pessoas fazendo vídeo, falando da intervenção, que aquilo estava escrito na Constituição. Agora, é interessante que você pega a Constituição de 46, você pega a Constituição de 67, você pega as outras Constituições, no seu artigo 1º, sempre se falou, o povo todo o poder emana do povo. Ponto. Agora, essa Constituição comunista dos quintos do inferno diz o que... Todo poder emana do povo, vírgula, representado pelos senadores, pelos representantes, Puta que pariu. Vai ser comunista, vai gostar de diabo assim lá no inferno, né? Fica lá, porra. Fica lá. Entendeu? Então, eu acredito que dia 14 comece a agir a sociedade. E vai para a rua. Vai para a rua. E só saia da rua na hora que a república dos ladrões, a república dos corruptos, a república formada pelos esquerdalha caia, definitivamente. E só tem um jeito de cair. Eles são muito valentões, mas na boca do canhão não tem valentão. Entendeu? É simples a coisa. Então, agora é hora de ir para a rua. Ou imos, ou ficamos escravos para o resto da nossa vida. Aí, os meus netos, o meu bisneto vai viver na escravidão. E eu não quero isso. Eu vou para a rua, eu vou com toda a vontade de patriota, vou com toda a vontade de soldado que fui. E é bom que esquerdalha não passa na minha frente e fala graça para mim, porque vai ter. A confusão vai começar. Eu odeio a esquerda, eu odeio esse pessoal que fica defendendo ideologia de gênero. Eu odeio esse pessoal que fica defendendo o roubo aos cofres públicos, ao erário. Eu odeio essa casta maldita que escapou do inferno. É simples. É simples. E isso eu venho falando reiteradamente há praticamente quase 10 anos. Eu comecei em 2012. Tem gente que começou em 1930, sabe? Eu comecei em 1912. Foi o primeiro vídeo do Brasil, foi meu. Meu. Tá certo? Então, eu comecei em 2012. De lá para cá, eu comecei e fui pegando gosto pela coisa. Então, eu fui tomando o corpo da coisa. E hoje eu falo com toda a propriedade. Eu odeio esse povo que milita na esquerda, que quanto pior é melhor para eles. Eu odeio vocês. Que me perdoe, Deus.
mas eu odeio vocês. Vocês não são meus irmãos de Cristo. Vocês são irmãos do Satanás, do diabo, do inferno. E lá eu não vou. Tá certo? Então, ó, começa dia 14. Dia 14, vamos para a rua. Mas não na porta do quartel. Isso eu já defendi um monte de vezes. O meu primeiro movimento em São Paulo foi exatamente lá no Ibirapuera. Tinha lá umas 300, 500 pessoas, não tinha mais do que isso. Depois fizemos um outro movimento na Paulista. Tinha lá também umas 300, 500 pessoas. Uma chuva danada. O João Guerreiro estava comigo. Não tinha mais do que isso. Então, os primeiros movimentos em São Paulo, quem começou foi eu, falando em intervenção. Então é simples, nada de porta do quartel que você vai atrapalhar as viaturas, você vai atrapalhar a condução da saída de emergência, se necessário for, para que as Forças Armadas ajam. Então, se quer fazer, vai para a rua, rua, rua. Em São Paulo, vai para a Paulista. Em Santos, vai aqui na Praça Independência. E aí, é pôr o pé e não sair mais. Eles não decretaram o lockdown? Então, lockdown. Agora vamos aproveitar as férias do lockdown, vamos para a rua. E vamos exigir a saída de todos eles. Tá certo? Então, olha, primeiro, agradeço a Deus em tudo que nós temos, tudo, tudo. Só não ficou pior porque Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, Jair Messias Bolsonaro. Senão, já estaria assim, tomado como se fosse Venezuela, como se fosse Bolívia, como se fosse Cuba. Já estaríamos derrotados totalmente. Nos sobra ainda um suspiro. E esse suspiro nós vamos aproveitar. Eu tinha 9 anos de idade e eu participei da Marcha da Família em São Paulo, junto com meu pai e minha mãe. O meu TCC na Faculdade de Direito foi exatamente sobre a Marcha da Família e eu participei junto com meu pai e minha mãe. Tá certo? Então, vamos para a rua. Só tem um jeito de a gente derrubar isso aí. A concessão do poder político é das Forças Armadas. Então, o Estado existe. Mas o responsável pelo Estado, as instituições, é as Forças Armadas. Então, se o poder político não está administrando a coisa conforme a vontade do povo, é hora de intervir. E quem pode intervir? É só o Exército, é só a Marinha, é só a Aeronáutica, é as Forças Armadas.